Pedir desculpas, ensinar os filhos a pedir desculpas. Será que isso é importante? Será que isso faz parte? Como eu ensino meu filho que pedir desculpas é importante? E eu devo pedir desculpas pro meu filho? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui você vai encontrar muito conteúdo de como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda, mamãe. Vamos falar um pouquinho sobre esse pedido de desculpas? Sobre qual a importância de falar desculpas, qual a importância de incentivar os nossos filhos a pedir desculpa. Mas antes disso, eu já vou te falando, se você acabou de chegar aqui, se você não conhece o canal, então já aproveita, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo por aqui. E não se esquece, já aproveita, já vai lá no meu Instagram, já me segue porque lá tem dica todos os dias e live toda semana. Bom, se você já tá aqui há algum tempo, então não esquece de deixar seu like e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas vamos falar sobre o pedido de desculpas? Por que eu quero falar sobre isso? Porque é muito comum a gente encontrar, seja no parquinho, seja na escola, algum amiguinho faz alguma coisa para outro falar, ai, vai lá e pede desculpa para ele. Não, ó, você tem que pedir desculpa, olha, só se você pedir desculpa eu vou te dar o brinquedo de volta. E a gente quase que obriga a criança a pedir desculpas. Mas quando a gente inverte o plano, então quando o pai erra com a criança, quando a mãe erra com a criança, a gente não tem esse pedido de desculpas. Eu vou contar o que aconteceu essa semana, que eu acompanhei, que eu fiz orientação de pais essa semana. Mamãe me disse o seguinte, minha filha não pede desculpas, então a gente percebe que algo ruim acontece, que ela grita, que ela empurra, e a gente fala, pede desculpa pro amigo, ela fala que não vai pedir desculpas. Um tempo depois, conversando com a menina, o que ela disse pra gente? Meu pai nunca pede desculpas. Por que eu tenho que pedir desculpas se meu pai nunca pede? E aí, conversando com a mãe, pra gente entender toda essa situação, ela falou que é verdade. Então, de vez em quando, os pais brigam, o pai é mais ríspido do que necessário com a criança, e ele nunca pedia desculpas. Então, a gente aqui tem como o exemplo de falar desculpas, como nosso exemplo faz toda a diferença na educação da criança. A criança, ela aprende por observação, por repetição e por modelo. Se você não dá um modelo do que você quer que a sua criança seja, é muito difícil que ela consiga fazer aquilo. Então, se eu quero que meu filho seja honesto, eu preciso ser honesta também. Se eu quero que meu filho não minta para mim, eu também não devo mentir para ele. E se eu quero que meu filho peça desculpas, eu também preciso pedir desculpas para ele. Ai, mas mãe e pai, quando pede desculpas, a gente não perde a autoridade? Não, você não perde a autoridade. A autoridade não é algo que você vai perder. A autoridade não é algo que vai escapar pelos seus dedos. Não é. A autoridade é algo que é seu e que ninguém vai tirar. Mas com respeito, com a sua criança, com uma relação de mais conexão, você só vai ganhar mais autoridade e não perder. Então é importante que a gente saia desse papel da educação tradicional, do autoritarismo, onde a gente acredita que pai e mãe não erra, pai e mãe não pede desculpas, e simplesmente ignorar isso. Porque o que a gente tem? A gente tem crianças que não aprendem e não tem esse modelo de pedir desculpas, então não querem pedir desculpas, e a gente tem depois adultos com muitas dificuldades de pedir desculpa porque o pai e a mãe nunca pediu desculpa para eles. Então quantas vezes a gente pode observar adultos, e quantas vezes eu pude observar isso na clínica, por exemplo, pais adultos, né, que não conseguem pedir desculpa, falar, eu tenho uma grande dificuldade de pedir desculpas, então quando eu brigo com os meus amigos, quando eu brigo com o meu esposo, com a minha esposa, pessoas adultas falando, eu tenho muita dificuldade de pedir desculpa. E isso é muito ruim, porque eu sei que eu tô errado e eu gostaria de pedir desculpa, mas eu tenho muita dificuldade. E a gente vai retomando isso, entendendo como é que foi a vida dessa pessoa. E aí, quando a gente chega na infância, por exemplo, muitas vezes fala assim, mas, por exemplo, seus pais pediam desculpas pra você? Ou como que era pra pedir desculpa na infância? E vem muitas vezes vem aquilo assim, minha mãe não pedia desculpa pra mim, minha mãe ficava sem falar comigo, brigava comigo, mas um tempo depois ela chamava a gente pra almoçar, chamava a gente pra comer e é como se tivesse passado. Então aquilo passou. Ou,
meu pai não pedia desculpas, ele brigava, ele era grosso, saía, não tinha limite, mas depois de uns 2 dias ele ficava ali sem falar com a gente direito, mas depois de uns 2 dias ele dava um presente e pronto, tava tudo resolvido. Então, quando a gente não tem esses modelos, a gente tem muita dificuldade de replicar isso depois na nossa vida adulta. E é muito normal que isso aconteça. Então é importante que a gente entenda que sim, pedir desculpas para as crianças não tem problema, não é errado, mas é muito importante, porque eu começo também a dar modelos para a criança de que mostrar quando a gente erra, a gente precisa se desculpar. E tudo bem errar, porque todo mundo erra. E quando a gente erra, a gente aprende uma coisa diferente. Agora, se eu errei com um amigo, se eu errei com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com quem quer que seja, é importante que a gente peça desculpas. Porque quando eu peço desculpas de verdade, o que eu tô querendo dizer? Olha, eu vi que eu errei, eu não quero fazer isso de novo e a partir de agora eu quero fazer diferente. Então também é importante trazer esse significado para a criança. Por quê? Outro ponto que acontece também, quando os adultos começam a obrigar a criança a pedir desculpa a qualquer custo, a criança começa a falar desculpa por desculpa. Isso também não é legal, tá? Então a gente também precisa começar a prestar atenção nisso. Eu obrigo a criança, já é uma criança que tem dificuldade de pedir desculpas, seja por conta que não recebe desculpa dos outros, ou porque é uma dificuldade da própria criança mesmo. E aí eu começo a obrigar essa criança a pedir desculpas. Então eu falo, você vai pedir desculpa. Anda, pede desculpa agora. E a criança fala, desculpa. E aí é como se, ela falou desculpa, tudo foi resolvido. Não, porque o desculpa pela desculpa também não vale. A gente precisa entender a intenção do pedido de desculpas. Então, muitas vezes eu oriento os pais, quando forem ensinar as crianças a pedir desculpa, é o seguinte: mostre para crianças os danos que aquela ação que ela teve causou. Então, por exemplo, a criança empurrou a outra criança e machucou e ralou o joelho. É importante ela pedir desculpa? Sim, mas é importante ela entender que aquilo causou uma dor, que aquilo machucou o amigo, que ele ralou o joelho por causa daquele empurrão. Então, filho, olha, é importante pedir desculpas. Filho, pede desculpa ao seu amigo, olha, se você empurrou ele machucou o joelho. Não quero pedir desculpa. Tá. Mas o que a gente pode fazer para diminuir e para consertar o que você acabou de fazer? Então é importante a gente também trazer essa reflexão para a criança. O que a gente pode fazer para consertar isso? A gente pode pegar um curativo, a gente pode pegar gelo, a gente pode dar um abraço no amigo. E aí você vai mostrando para a criança que, muito além das desculpas, de simplesmente falar desculpa e sair, é importante também ela refletir sobre aquilo que ela fez, para que ela não faça aquilo de novo. É claro que não vai adiantar você falar uma vez, 2 vezes, como eu falei, criança aprende por repetição. Criança vai empurrar outra criança várias vezes. Criança vai estar apressada e vai bater assim várias vezes. É importante a gente repetir e explicar. Quando você faz isso, você machuca o amigo. É importante pedir desculpa para ele e vamos consertar. Como que a gente vai consertar isso? Então, dar esse modelo para a criança que não é só desculpas pelas desculpas, mas trazer como consertar essa situação vai fazer com que a criança aprenda muito mais sobre o ato que ela teve, vai fazer com que ela pense muito mais sobre o que aconteceu, do que simplesmente eu obrigar ela a falar a palavra desculpa. Então é importante a gente refletir sobre isso e a gente fazer com que a criança reflita também, fala, olha o que aconteceu por conta de uma ação. Mas foi sem querer. Eu entendo que foi sem querer, mas a gente precisa prestar atenção quando tem outras pessoas à nossa volta. O que a gente pode fazer para consertar isso? Eu tenho 2 filhas. A mais novinha, quando ela tem 2 anos, quase 3. E às vezes ela tromba em uma e uma vez ela trombou na mais velha. E aí a mais velha chorou porque bateu a perna e tal. E aí ela foi, abraçou e falou assim, eu vou pôr um curativo. E botou. Fingiu, né, que tava colocando um curativo. Na cabecinha dela, isso era mais do que um pedido de desculpas. E a mais velha entendeu isso. E elas se abraçaram, se acalmou e tudo mais. Então, quando a gente traz para a criança o verdadeiro sentido do pedir desculpas, às vezes só a palavra desculpa não é tão importante como todo o ato que a gente precisa que surja dessa palavra é importante. Então, a criança rever o que aconteceu, entender para fazer diferente e tentar consertar o que aconteceu é mais importante do que só a palavra desculpa. Então, querer obrigar a todo custo seu filho a falar desculpas pode ser ineficiente e não tão bom assim. Então, assim, é importante falar, olha, é importante a gente pedir desculpas,
porque não foi querendo, porque seu amigo se machucou, para que você faça diferente da próxima vez, mas vamos buscar consertar isso. Isso vai ser melhor para sua criança do que você só obrigar ela a pedir desculpa, tá? Então vamos lá. Ter os exemplos de desculpas em casa. Então, pai, mãe, pedir desculpa quando erra, reconhecer o erro, tentar consertar o erro e, em segundo lugar, ensinar a criança o real sentido da desculpa. E vamos lá para mais um ponto que é importante nessa questão de desculpas, de ensinar a criança a pedir desculpas. Qual a importância disso? Quando o pai ou a mãe for pedir desculpas, é importante que eles assumam a responsabilidade do erro. Como assim, Thaís? Muitas vezes, quando pai, mãe ou um adulto vai pedir desculpa para a criança, o que acontece? Acontece quase que uma justificativa e não um pedido de desculpas. Como assim, Thaís? Quando a gente vai conversar com a criança, então assim, olha, filho, desculpa, a mamãe não queria ter gritado, a mamãe não queria ter perdido a paciência, mas também, olha, você não colabora. Mas também, você só me escuta se eu gritar. Você não obedece, você é extremamente teimoso. Olha, se você não mudar, não tem jeito também, como é que eu vou fazer? Isso foi um pedido de desculpas? Ou isso foi praticamente uma justificativa do seu comportamento? Quando a gente pede desculpas para uma criança, quando a gente pede desculpas para qualquer pessoa, é importante que a gente assuma a responsabilidade pelos nossos atos. Então, se eu estou te pedindo desculpas, é porque eu errei. Se eu estou te pedindo desculpas, é porque eu quero te mostrar que, olha, a responsabilidade sobre a falta de controle e o meu grito é minha. A responsabilidade de não saber como lidar com aquela situação naquele momento é minha. Não é sua, porque você é só uma criança que está em desenvolvimento. É claro que você não vai falar tudo isso para a criança, mas você vai falar, olha, filho, desculpa. A mamãe perdeu o controle, a mamãe gritou, ficou sem paciência, me desculpa, a mamãe não vai querer fazer isso da próxima vez. Então a mamãe quer fazer diferente daqui pra frente, tá bom? Me desculpa. Dá um abraço e acabou. Não tem que justificar o seu pedido de desculpa colocando a culpa na criança. E a gente faz isso todo dia praticamente, quando a gente tem a intenção. Eu sei que quando a gente tem a intenção de pedir desculpas, eu tenho consciência disso, eu acho que todas as mães não querem causar o mal pro filho. Não conheço nenhuma mãe que faz por maldade, que faz porque não gosta do filho, que faz que quer o mal do filho. Não. Toda mãe, seja porque grita, seja porque coloca de castigo, seja porque quando vai pedir desculpa, coloca a culpa na criança, não é por mal. É porque quer o bem do filho, é o jeito que ela sabe fazer. Ela está usando as ferramentas que ela tem. Mas é importante que você aprenda, que você sabe que aqui tem tanto conteúdo para a gente aprender a mudar isso, a entender a criança, a nos entender. Então é importante também a gente buscar essa mudança. E aí quando a gente pede desculpas, a gente mostra para a criança que a gente erra e que todo mundo erra, mas que a gente está disposto a consertar esse erro. E quando eu me responsabilizo por isso, eu também vejo que eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, o comportamento do meu filho não vai mudar. É importante que a gente nunca esqueça. Nós somos o pilar da família. Nós adultos, né? Pai e mãe. Se a gente muda, a criança muda. Se o ambiente da casa tá caótico, tá bagunçado, tá na gritaria, tá na briga, tá no estresse, a criança vai ficar mais irritada, mais estressada, mais violenta, mais agitada. Se o ambiente da casa tá pacífico, todo mundo se entende, todo mundo conversa, a criança tende a ficar mais calma, mais tranquila, mais pacífica, conversando com você. Então é importante que você saiba que você é um espelho para o seu filho. Da forma como você vai se comportar com ele, é a forma que ele vai se comportar de volta. Uma vez uma criança me falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu achei muito engraçado. Ela falou assim, a gente questionando, né, o que estava acontecendo, por que ela estava tão brava, por que ela estava brigando tanto, e ela me falou o seguinte, é a lei da ação e reação. Foi assim comigo, eu vou ser assim de volta também. E aí, entendendo o que estava acontecendo, né, a gente entendeu que na casa dela todo mundo estava brigando, que as pessoas só brigavam o tempo inteiro, então ela aprendeu que é assim, que ela tem que brigar também, que ela tem que ir na gritaria também. Então, se você assume a sua responsabilidade nesse momento do pedido de desculpas, e é um pedido de desculpas sincero, você não vai justificar as suas desculpas com o comportamento do outro. Não é, você não agiu mal
por causa do comportamento do seu filho. Você agiu mal porque você não sabe lidar com as suas emoções e não sabe fazer diferente. E é isso que eu quero com o Educando com Segurança, com o canal, com o meu curso. Eu quero ensinar isso para você, a agir de forma diferente, a enxergar a educação do seu filho com respeito, com segurança. Ter segurança na hora de educar ele, saber quais ferramentas, seja da disciplina positiva, seja do Educando com Segurança, que você pode utilizar para educar seu filho. E o primeiro passo para isso, inclusive é o primeiro passo do Educando com Segurança, é olhar para você. Olhar para suas emoções, para suas necessidades, por que está por trás do seu grito e começar a se modificar. O segundo passo é olhar para o seu filho. Quais são as necessidades não atendidas dele, o que está por trás dos comportamentos dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E assim por diante. E assim vão os próximos modos. Então é importante que você percebe que no simples pedido de desculpa, o tanto de coisa que tem dentro, o tanto de coisa importante que a gente precisa observar. Por que sempre a gente justifica o nosso comportamento pelo comportamento desafiador das nossas crianças? Sendo que nós somos o cérebro maduro da relação, sendo que nós deveríamos mostrar a maturidade da relação, deveríamos mostrar o autocontrole na situação. E quando a gente não consegue, porque a gente não aprendeu, ou porque a gente não sabe o que está acontecendo com a gente mesmo, ou porque a gente está num momento muito estressante, a gente joga a responsabilidade dessa educação, dessa segurança, desse momento numa criança. Que às vezes está passando por um momento difícil, que está buscando ter segurança nos pais, que está buscando ter atenção, ou seja lá o que for. A criança precisa da sua calma na hora de educar. A criança precisa da sua maturidade na hora de educar. A criança precisa do seu desenvolvimento emocional na hora de educar ela. Se você não tem essas coisas, então você precisa correr atrás para desenvolver isso. Porque a sua criança precisa disso para se desenvolver bem emocionalmente. Por quê? Se você quer uma criança que confie nela mesma, que tenha uma autoestima boa, que reconheça suas potencialidades, que seja responsável, que seja independente, que tenha várias coisas positivas, você precisa ser o cérebro adulto da relação para que você consiga desenvolver esse cérebro imaturo, para que você consiga regar, colher bons frutos, dar exemplos. Então, lembra que eu falei do desculpa? O primeiro é o dar exemplo. O segundo é o ensinar como. E o terceiro é se responsabilizar. Então, se você não tem esses passos na educação do seu filho de ser o exemplo, de mostrar como fazer e de se responsabilizar para pegar ele na mão e acompanhar ele, então você não vai conseguir educar as virtudes, você não vai conseguir educar os valores, você não vai conseguir educar as habilidades emocionais do seu filho. Então é importante que você corra atrás e aprenda isso. É importante que você olhe para você nesse processo de educação do seu filho, de eu tenho maturidade para isso? Ou eu acho que quando eu pedir desculpa eu vou perder a autoridade, por exemplo? Ou eu acho que eu não devo pedir desculpa, imagina, eu nunca erro. Porque quando a gente tem crenças assim, é porque o nosso emocional não está maduro o suficiente. É porque a gente não entendeu qual é o processo de educar, muito provavelmente. Então, sim, ensinar seu filho a pedir desculpas é importante, muito importante. Faz parte da vida. A gente erra e a gente vai pedir desculpas, e a gente vai ser desculpado, e a gente vai tentar agir diferente da próxima vez. É importante ensinar isso para o seu filho. É importante mostrar esse valor para o seu filho de empatia com o outro. Quando a gente pede desculpas, a gente tem empatia com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com as coisas do outro, com a vivência do outro. Eu tenho empatia pelo outro, eu olho para o outro. Eu vivo em comunidade quando eu peço desculpas. Agora, quando eu simplesmente obrigo meu filho a pedir desculpas por desculpa só para ficar bonito, também eu não estou educando essa parte. Quando eu não peço desculpas porque eu não erro, ou porque eu não preciso pedir desculpas porque eu sou adulto e deixa uma criança, ou porque não, eu nunca peço desculpas. Eu vou perder minha autoridade, eu nunca peço desculpas. Então eu não dou esse modelo para o meu filho, não vou ensinar ele muito bem o que é isso, eu não vou ter empatia com ele, logo ele não vai ter empatia comigo. Eu não vou estar respeitando ele, logo ele não vai me respeitar de volta. E não vai respeitar outras pessoas também. Então é importante, sim, a gente ter esse costume de desculpas, mas não só desculpas pela desculpa. Ah, desculpa.
desculpa, e fazer tudo de novo. Não. Ter esse movimento de desculpar. Por quê? Porque é importante, porque eu quero fazer diferente da próxima vez, porque eu reconheci o meu erro. E vamos corrigir isso para que da próxima vez isso não aconteça. E ensinar isso para o seu filho e assumir essa responsabilidade. Então vamos lá, mais uma vez. Ser o exemplo, ensinar como e assumir a responsabilidade. São 3 coisas muito importantes na educação do seu filho. Não só no momento de desculpas, mas na educação emocional, na educação de valores, na educação de princípios. Se você quer educar seu filho assim, você precisa se colocar como uma pessoa madura da relação. Não sei fazer isso? Então continua me seguindo aqui que eu vou ensinando toda semana com vídeos novos, lá no meu Instagram também. Deixa seu like se você gostou do vídeo e aproveita e se inscreve no meu curso Educando com Segurança. Lá tem passo a passo de como você pode fazer isso. Em breve as inscrições estarão abertas. Então fica atento, porque lá você vai aprender passo a passo de como ser o adulto responsável, de como ser o adulto seguro para educar crianças confiantes e independentes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece do like, um beijo e até a próxima semana. Tchau!